Quer aprender a fazer esse montão de vegetais aqui, delicioso, que cabe um montão na sua dieta? Fica nesse vídeo aqui que eu vou te ensinar. Hello, maravilhosa! Seja bem-vinda ao canal da Cami. Eu sou Cami Rezende, sua NutriChef favorita, e aqui eu te ensino a comer comida gostosa, saudável e prática todos os dias, sem perder o seu precioso tempo na cozinha. Hoje eu vou te ensinar a fazer um montão de vegetais, que é uma receita que faz muito sucesso, fazia muito sucesso nos meus atendimentos de personal chef. Não tinha um cliente que não pedia esse montão de vegetais, porque ele é perfeito para servir como acompanhamento, ele é perfeito para consumir como salada. E se você também tá na busca de uma alimentação mais saudável, ou tá querendo emagrecer, compor o seu prato aqui com um montão de legumes vai ser sensacional. Esse montão de vegetais também faz muito sucesso com as alunas lá do Clube Cozinha da Cami, que é o meu universo de cursos, é a minha comunidade de cursos, né? Lá você encontra o Cozinha Saudável da Cami, que é o meu curso completo de planejamento e organização, e todos os meus e-books, incluindo Lanches Saudáveis da Cami, que é o meu e-book best-seller. Tenho mais de 5 mil alunas que já adquiriram ele pelo mundo no momento que você tá vendo esse vídeo, hein? Aliás, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Lá também você encontra os Saladas Incríveis, que eu já falei dele em vários vídeos aqui no canal. Você pode voltar nos vídeos onde eu te ensino a montar salada de pote, onde eu te ensino a montar a salada perfeita. Lá você vai entender um pouquinho de tudo que você vai encontrar dentro do e-book Saladas Incríveis. Então, se você quer se aperfeiçoar, se você quer aprender a planejar e organizar as refeições aí na sua casa de uma maneira muito mais gostosa, saudável e prática, eu vou deixar aqui na descrição o link para você se tornar minha aluna hoje mesmo do Clube Cozinha da Cami. Além de aprender com os cursos, você vai ter contato comigo, com uma equipe super especial e especializada para tirar todas as suas dúvidas e te dar assistência no seu planejamento e na sua organização, fora a comunidade maravilhosa que se formou com mulheres incríveis como você pelo mundo todo, que estão dentro dessa comunidade para te ajudar a evoluir também. Ah, e se você ainda não é inscrita aqui no canal, faça favor de se inscrever agora mesmo e já ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Bora para a receita? Aqui no preparo do montão de legumes ou vegetais, eu vou usar esses dois nomes algumas vezes aqui, porque a minha ideia é essa, né? Um montão de legumes. A gente tem alguns detalhes que eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou cozinhar alguns alimentos juntos, eu vou preparar alguns alimentos juntos, e o que vai definir quais alimentos eu escolho para preparar junto é a composição deles. Ai, Cami, mas como que eu vou saber qual que é a composição deles? Alguns alimentos são primos, sabe? Assim, eles têm um grau de parentesco e a gente consegue observar isso, principalmente devido à sua textura. A gente consegue analisar a composição do alimento vendo a textura dele. Então, por exemplo, uma abóbora cabotiá. Ela é mais sequinha do que o chuchu, mas ela é tão durinha quanto o chuchu. Tá vendo? Assim, se a gente olhar um pertinho do outro, eles não parecem um pouco? Só mudam um pouco a cor? Então, de repente, pela textura, assim, por serem durinhos, mais firmes, eles serão preparados bem juntos. Eles vão cozinhar mais ou menos no mesmo tempo. E isso que vai... Porque se eu uno, por exemplo, uma berinjela, que cozinha super rápido, com o chuchu, que cozinha rápido também, mas demora um pouco mais que a berinjela, no final eu vou ter consistências diferentes. Eu vou ter uma berinjela bem mole, passando do ponto, e um chuchu ainda firme, né? Então, quando eu vou fazer legumes juntos, é ideal que eu veja quais combinam entre si e qual o tempo de cozimento deles, né? Geralmente, quando eles se parecem, eles têm um tempo de cozimento semelhante. Por exemplo, a cenoura também poderia entrar aqui junto com a abóbora e junto com o chuchu. A batata, ela cozinha um pouquinho além da conta, então quando a gente vai cozinhar igual eu vou fazer eles na air fryer, a gente colocaria a batata uns 5 minutinhos antes e depois a gente entraria com o restante. Mas enfim, são detalhes que eu ensino dentro do Clube Cozinha da Cami. Eu vou deixar aqui na descrição o link, eu não sei se eu já falei isso, mas vou deixar aqui na descrição o link, você pode clicar para se tornar minha aluna. Então eu já falei que aqui eu vou fazer na air fryer o chuchu, a abóbora cabotiá e o chuchu. E aí, gente, eu escolhi 2 métodos de preparo diferentes.
eu vou assar na air fryer, poderia ser no forno também. E eu vou fazer grelhadinho na frigideira outros vegetais para mostrar essas duas maneiras, né? Esses dois métodos de cocção que a gente chama dentro da técnica dietética do negócio. Nós vamos temperar aqui com fio de azeite, pimentinha do reino, sal, azeite, pimenta do reino e sal, sempre. Eu gosto bastante de páprica, aqui eu tô usando páprica doce, mas você pode usar páprica defumada. Se você gosta de uma picânciazinha, pode ser a páprica picante também. E aí nós vamos temperar esse mix aqui, que cozinha super rápido e fica delicioso na air fryer. E vou levar pra air fryer pré-aquecida por 10 minutos. Eu vou colocar 10 minutinhos a 180 graus e depois desses 10 minutos eu venho mostrar pra vocês como que tá e ensinar também a olhar o ponto ideal de cozimento pra ser congelado e ser consumido também. Claro que a escolha é muito individual, mas eu vou dar minha opinião pra vocês aqui de qual ponto que a gente deve tirar o alimento do forno, da air fryer ou da frigideira. Nosso primeiro mix tá lá na air fryer, 10 minutinhos do jeito que eu falei com vocês. E agora a gente vai vir aqui pra frigideira. Vou ligar meu fogãozinho aqui no fogo alto. Sempre que a gente vai grelhar alguma coisa, né, e essa dica já vem lá do bife, não sei se você já sabe, a gente deixa a frigideira ficar bem quente, coloca um fiozinho de azeite e entra com o alimento que a gente deseja grelhar, né, que a gente quer grelhar. Eu gosto principalmente que dá aquela tostadinha, que a gente chama de reação de Maillard na carne. Vamos trazer essa reação de Maillard para os legumes também, que traz um sabor único para eles. E aí na frigideira, o pulo do gato é ir acrescentando os vegetais aos poucos, no seu tempo de cocção. Ai, Cami, como que eu vou saber disso? Gente, sendo minha aluna primeiro, né, sendo minha aluna, assistindo os vídeos aqui do canal, ou testando na sua rotina até entender quais são os alimentos que cozinham primeiro que os outros, né, pra gente ir trabalhando essas texturas. Essas maneiras aqui, tanto cozinhar assar na air fryer, no forno, ou trazer pra frigideira dessa maneira, a gente chama, dentro da técnica dietética, dentro da gastronomia, de método de cocção a seco. E por que é método de cocção a seco? Porque não vai água, né, gente? Quando eu adiciono água no cozimento dos alimentos, quando eu, por exemplo, se eu tivesse aqui com uma panela com água fervendo, colocasse sal e jogasse meu alimento, eu estaria fazendo uma cocção úmida. Da mesma maneira que se eu tivesse com a panela de vapor, com a água evaporando, colocasse o alimento em cima, eu estaria fazendo uma cocção úmida. Na cocção úmida, o alimento ele absorve água. E aí, quando o alimento absorve água, ele fica com mais água dentro dele e ele fica com um sabor também mais suave. Então, muita gente gosta do cozimento do vapor e do cozimento na água ali para aliviar um pouco o sabor, né? Gente que não gosta muito de sentir o sabor real do alimento. Quando a gente está fazendo uma cocção a seco assim, a gente está fazendo o contrário. A gente está retirando a água do alimento. Isso faz com que o sabor do alimento fique muito mais concentrado. Então, se você não tem o hábito de cozinhar alimento assim, experimenta. Você vai conhecer outro sabor que de repente é um sabor que você gosta muito mais. Porque eu particularmente, eu acho que cozinhar o alimento na água deixa o alimento assim bem insosso, sabe? Eu gosto muito do vegetal feito dessa maneira assim. Aqui em casa, inclusive, a gente só faz vegetal assim. O que facilita muito também o congelamento. Um dos principais segredos do congelamento, que é a parte que eu acho que vocês mais têm dúvida, que vocês sempre me perguntam, como congelar a marmita? A minha marmita enche de água quando eu descongelo. Por que isso acontece? Porque o que congela e descongela, gente, é a água, né? Então, quanto mais alto é o teor de água, quanto mais água tem dentro do alimento, mais duro esse alimento fica. Por quê? Porque a água vira gelo, né? A água que vira gelo no congelamento e é o gelo que vira água no descongelamento. Então, quando eu congelo um alimento rico em água, ou que eu adicionei água dentro dele, eu vou ter a formação desse cristal de gelo no congelamento e quando eu descongelo, essa quantidade de gelo que se formou dentro do alimento vira água e o alimento não consegue segurar essa água.
Então ele libera essa água. Por isso que o vegetal normalmente muda tanto a textura no descongelamento e a sua marmita cheia de vegetal fica ali cheia de água por baixo. Então esse montão de vegetais, ele não é só delicioso não. Ele congela e descongela super bem. Dentro do clube, dentro do meu curso completo de planejamento e organização, que está dentro do clube, do Cozinha Saudável da Cami, tem uma aula completa de congelamento e descongelamento desse montão de vegetais. Além de uma aula onde eu ensino a multiplicar esses vegetais também. Então eu ensino a preparar esse montão de vegetais. Você vai amar comer ele do jeitinho que a gente está fazendo aqui, mas você vai também aprender a utilizar ele de diferentes maneiras na sua cozinha, porque ele também rende diferentes receitas. Então assim, não deixa de conhecer o clube não. Além, o link tá aqui embaixo, né? Você tem 7 dias de garantia. Então você pode entrar, ver tudo que tem lá dentro e depois, se você achar que não é pra você, é só cancelar, sem risco algum. Você tem essa garantia comigo. Mas eu tenho certeza que você vai amar. Todo mundo que tá lá dentro muda, é um conhecimento que muda realmente a nossa vida, porque muda a alimentação, né, gente? E a gente sabe que a alimentação é o quê? Parte essencial de uma vida mais saudável, mais completa. Se você não investe nisso, você tá investindo em quê? Me conta. Ó, então eu entrei aqui com a berinjela. Vem cá pra você ver a textura da berinjela. Tá vendo que aqui, ó, ela começa a mudar a textura? Alguns pedaços ainda não, mas alguns sim. Nesse momento, eu vou entrar com a abobrinha. A berinjela e a abobrinha são alimentos com textura um pouco diferente, né? A abobrinha ela é mais rica em água do que a berinjela. A berinjela ela tem essa consistência um pouco mais esponjosa, mas eu gosto da textura dela, da abobrinha também, um pouco mais al dente do que a textura da berinjela. A berinjela eu gosto dela um pouco mais cozidinha, por isso que eu entro com ela primeiro. E aí agora eu deixo elas aqui cozinhando mais um cadinho. Para facilitar o cozimento, eu tampo aqui, porque a abobrinha, ela tem mais água. Então, a água dela vai saindo de dentro dela, vai indo pro fundo da frigideira e esse vaporzinho vai saindo, o que facilita o cozimento deles, né? Então, a gente abafa para cozinhar rapidinho. Já vamos ver aqui como é que tá ficando. Que a gente começa a ouvir uns estalinhos, sabe? No fundo da panela. Vocês estão ouvindo? E aí, gente, já vai dando um cheirinho, assim, delicioso. Agora, já tá no momento, foi o quê? 2 minutos, tá? Agora eu já vou entrar com o brócolis, que cozinha super rápido também. E eu vou fazer o mesmo processo aqui de tampar e deixar mais 2 minutinhos. Ó, já se passaram 2 minutinhos aqui. Olha como que a gente já tem a mudança de textura do brócolis, gente. O brócolis é papum, né? Não tem muito mistério. Ele cozinha super rápido no vapor, por isso que eu entro com ele quase que por último. Porque mais rápido que ele, só o nosso repolho roxo que vai entrar agora, para trazer muita beleza para esse montão de vegetais. E deixa eu falar para vocês um negócio, eu vou colocar as quantidades aqui na descrição do vídeo também, mas vocês vão ver como que montão de vegetal rende. O que eu usei aqui, gente? Um de cada, um chuchu, uma abobrinha, uma berinjela, brócolis, assim, 1/3 do brócolis que eu tinha, nem 1/3, que eu comprei um brócolis grande dessa vez, e menos da metade, menos de 1/4 de abóbora. Então, assim, é uma receita que rende muito. Você não precisa pensar assim, ai, nossa, vou ter que comprar horrores. Misturou isso tudo de vegetal, rende demais da conta. Vocês vão ver no final como é que isso fica. Vou tampar e agora aqui é só 1 minutinho pra terminar. Ó, nosso chuchu e abóbora. Ao todo, gente, ficou 15 minutos a 180 graus na air fryer, que já tava pré-aquecida. Como que eu olho o ponto deles? Eu finco aqui uma faquinha de pontinha bem fina e puxo. Entrou fácil, subiu e ficou presa, tá al dente. A gente pode até pegar e dar uma mordidinha.
essa é a textura ideal de um legume para ser congelado, porque ele vai mudar um pouquinho a textura depois que descongelar, mas ele vai continuar numa textura gostosa, assim, na boca, não vai ficar uma coisa derretendo. Com o descongelamento, no micro-ondas principalmente, ele segue cozinhando, né, o vegetal. Então, quando a gente guarda um vegetal muito cozido, no momento que a gente descongela, ele acaba de cozinhar mais um pouco e não fica numa textura agradável, sabe? Então, para além do congelamento, essa é a minha textura perfeita também para comer na hora. Eu gosto de sentir o alimento, sabe? Não deixar ele derreter na boca. E o chuchu, a mesma coisa. Subiu fácil, ficou preso, tá no jeito. Vamos misturar tudo isso aqui agora. Ó, já vou desligar o meu fogão aqui, porque olhando de fora, já tá no jeito. Agora a gente tem aqui 2 mix de legumes diferentes, mas como a gente vai fazer um montão de vegetal, a gente vai misturar tudo isso, né? Então, coloquei aqui meu chuchu e minha abóbora. E agora, vou colocar aqui esse mix gostoso e belíssimo. Vamos misturar tudo isso. Gente, presta atenção o tanto que rende. Demais, né? Ó, sabe o que fica muito bom aqui também? Lindíssimo. Cenoura. Pimentão vermelho, fica muito bonito também, pimentão vermelho e amarelo. E o legume que você gosta, né? O legume que vocês couve-flor também dá super certo. O legume que sua família também ama. Eu acho que vale a pena testar diferentes mixes, diferentes tipos e ter sempre um montão de vegetais na sua mesa, no seu freezer, para te socorrer a qualquer momento aí que faltar disposição para cozinhar, ou tiver friozinho, você não tiver com muita vontade de comer uma salada fria, essa saladinha quente fica perfeita. E multiplicar também, né, gente? Igual eu falei, isso aqui é base para muitas outras receitas. E esse é o fundamento do método Fast Food Saudável, que é o método onde eu desenho todos os meus cursos, todos os meus e-books, porque o básico é sempre base, não esqueçam disso. Gostaram? Gostaram desse montão de vegetais? Quem vai fazer aí em casa? Eu quero ver você fazer, postar e me marcar. E não fica com essa informação só pra você também, não. Compartilha esse vídeo, porque essa receitinha aqui merece chegar em muito mais gente, né? Então é isso, maravilhosa. Se você gostou, não deixa de deixar o seu like aqui, que é muito importante pra mim. E não deixa de fazer também. Até o próximo vídeo. Tchau!